Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ronaldo, mais um vídeo aí de Química Ensinada. Hoje nós vamos estar tratando aí sobre as funções orgânicas. Nós vamos fazer uma breve revisão, porque a gente precisa lembrar, né, das outras funções que também a gente já passou aí algumas informações, né? E está chegando os momentos aí de avaliações, então a gente precisa estar recordando essas funções que nós já estudamos. E aqui nessa imagem, né, nessa tela, nós temos aí 5 cadeias orgânicas, cada uma delas aí com seus respectivos grupos funcionais, e a gente vai estar tentando aí identificar as diferenças de cada um deles, ok? Bom, na primeira situação que nós temos aqui, vejam vocês que o grupo funcional, ele é aquela identidade que o composto possui, como o nome já está dizendo, né? Ele identifica a cadeia, ele dá aquela importância, aquele diferenciamento no composto orgânico. E é isso que a gente tem que identificar num primeiro momento, ok? Então percebemos nesse composto o carbono, dentro aqui de uma cadeia principal, que não houve alteração em relação ao grupo funcional, o sequenciamento dos carbonos está mantido, não temos a presença de heteroátomo, e nesse caso o grupo funcional ele apresenta ligação dupla com o oxigênio, né? Então essa aqui é a nossa famosa carbonila, o grupo funcional que está presente tanto nos aldeídos como nas cetonas. A diferença é que nas cetonas, esse grupo carbonila, ele fica mais em um posicionamento centralizado, né, nunca nas pontas, e nós vamos identificar então esse composto orgânico como pertencente aí ao grupo funcional das cetonas, ok? Então, gente, quando trata de identificação de grupos funcionais, a gente percebe primeiramente essa identidade da cadeia orgânica, que é a presença do grupo funcional. Em relação à nomenclatura, o grupo funcional ele sempre tem a prioridade em relação à numeração, ou seja, o lado que está mais próximo do grupo funcional será o lado que nós vamos iniciar a numeração da cadeia principal. Se a gente nota nessa cadeia, a gente verifica que o grupo funcional ele está localizado nesse carbono, e da direita para a esquerda, esse carbono é o terceiro, é o de número 3. Já se nós fizermos a numeração da esquerda para a direita, esse carbono será o carbono de número 4. Como prevalece sempre o menor número possível, então nós vamos fazer a numeração da direita para a esquerda, sendo esse carbono o de número 3, esse o de número 4, o 5, finalizando aqui com o número 6. Então essa é obrigatoriamente a ordem de numeração. Essa cadeia ela não apresenta radicais, então simplesmente vamos dar nome a essa cadeia como tendo 6 carbonos ao todo, o prefixo para 6 carbonos X. Entre os carbonos, pessoal, nós só temos ligações simples, então vale a palavrinha AN, que identifica justamente ligações simples entre os carbonos. Essa ligação dupla, ela não descaracteriza pelo fato dela não estar entre carbonos e sim entre carbono e oxigênio, o que caracteriza, então, uma cadeia com ligações simples somente entre os carbonos. Hexan, tracinho, agora nós colocamos obrigatoriamente a posição do grupo funcional carbonila, que está localizado aqui no carbono 3, então 3, a terminação das cetonas, sempre no finalzinho, ona, ok? Então esta é a hexantrezona, joia? Bom, já nesse segundo caso, a gente percebe uma cadeia que apresenta somente carbonos e hidrogênios. Então, quando você tem uma cadeia orgânica que ela só tem carbonos e hidrogênios, é claro
que esse composto orgânico ele se encaixa nos hidrocarbonetos. Só que esse hidrocarboneto ele tem uma característica interessante aí que a gente deve notar, que é a presença da ligação dupla. E toda vez que a gente tiver uma única ligação dupla no hidrocarboneto, nós temos aquele grupo de hidrocarbonetos que nós chamamos de alcenos, ok? Bom, então esse grupo é um alceno. Como não tem grupo funcional, esse composto não apresenta grupo funcional, o que chama a atenção é a presença da insaturação da ligação dupla. É claro que a ligação dupla tem a prioridade na hora da numeração. Então nós vamos fazer a numeração do lado mais próximo da ligação dupla. É claro que o nosso carbono número 1 será esse aqui, este será o carbono número 2, esse será o 3, o 4, 5, terminando aqui com 6 carbonos nessa cadeia principal. Cadeia principal com 6 carbonos sem radicais, prefixo X. X, como agora entre os carbonos não tem simplesmente somente ligações simples, tem uma ligação dupla, então nós vamos ter que encaixar a palavrinha que identifica essa ligação dupla, que é o EN, né? Bom, mas a gente tem que dizer aonde que essa ligação dupla ela está. Então nós colocamos um tracinho e verificamos aqui que essa ligação dupla ela está entre o segundo e o terceiro carbono, ou seja, no segundo vão. É claro que essa ligação dupla pertence ao segundo carbono e vamos terminar aqui com o finalzinho dos alcenos, a terminação eno. Então este é o X2-eno, correto? Bom, nesse caso aqui, o que nos chama a atenção, pessoal, é a presença aí do OH, né? O grupo funcional hidroxila. Então, olha só, o grupo funcional hidroxila, ele está ligado aqui diretamente a carbono saturado, ou seja, carbono que só está fazendo ligações simples, e essa função orgânica aqui, então, é a função dos álcoois, tá? Então, quando nós temos a hidroxila ligada diretamente a carbono saturado, nós temos aí a função orgânica dos álcoois, o grupo funcional, a hidroxila. E o grupo funcional hidroxila, que é o OH, ele está grudado aqui diretamente a um carbono secundário, e esse carbono secundário, gente, aliás, desculpe, esse carbono saturado, que só está fazendo ligações simples, ele é o segundo carbono dessa cadeia principal aqui, ó. A cadeia principal é essa, a maior sequência de carbonos. Esse CH3 aqui é o radical metil, ele está fora da cadeia principal. A numeração tem prioridade sempre do lado mais próximo do grupo funcional. Então aqui o grupo funcional está no carbono 2, esse é o 3 e esse é o 4. Verificamos também que o radical metil ele fica aqui também no carbono 2, e na hora da nomenclatura nós iniciamos pela posição do radical 2-metil. Esse é o radical metil, 2-metil, e esse radical metil, que só tem um aí no caso nesse álcool, ele sempre deve iniciar, o radical sempre inicia o nome da cadeia. Agora, a cadeia principal com 4 carbonos, a gente lembra que o prefixo para 4 é but. Entre os carbonos, só temos ligações simples, usamos a palavrinha an, tracinho. Agora, obrigatoriamente, a gente tem que verificar a posição da hidroxila. Ela está ligada no carbono 2 e a terminação de todo o álcool é ol. Então, esse composto é o 2-metilbutan-2-ol. Perfeito? Bom, olha aqui uma outra cadeia que pode causar algumas dúvidas. Lembrem, quando a gente viu ali no primeiro exemplo, o C-dupla-O. E a gente disse que esse C-dupla-O aqui, ó, é o grupo funcional das cetonas. Nesse caso não é uma cetona, gente. Não é uma cetona porque o grupo funcional ele não é simplesmente C-dupla-O, mas sim o grupo funcional é C-dupla-O-OH, né?
Então, nesse caso aqui, a gente tem um outro grupo funcional, que a gente chama ele de carboxila. A carboxila é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Então, tudo isso aqui é o grupo funcional, tá? Então, este grupo funcional é o grupo carboxila. Então, o grupo funcional, o GF desse composto, o grupo funcional, é o grupo funcional carboxila dos ácidos carboxílicos, ok? Bom, os ácidos carboxílicos, nós vimos algumas características deles, né? E uma das características para a nomenclatura desse composto é que sempre onde o grupo funcional ele está, sempre será o carbono número 1. Esse aqui, consequentemente, vai ser o 2, esse o 3 e esse o 4. Um ácido carboxílico com 4 carbonos na cadeia principal, na hora da gente fazer a nomenclatura, iniciamos sempre com a palavra ácido, que identifica o grupo funcional aí, ácido carboxílico, 4 carbonos but de 4 an. An porque entre os carbonos, olha aqui, ó, ligação simples e simples. Entre carbonos só temos ligações simples, então cabe a palavrinha an. E a terminação de ácido carboxílico oico aqui no finalzinho, tá? Então esse é o ácido butanóico, aí com 4 carbonos na cadeia principal, ok? Agora uma outra semelhança aí com o outro grupo funcional aí que tem uma grande semelhança com os ácidos carboxílicos é esse grupo funcional aqui, gente, ó. Por que esse grupo funcional ele é diferente dos ácidos carboxílicos? Porque não tem o oxigênio aqui, não tem a hidroxila, o OH, simplesmente H. Então esse é o grupo funcional onde nós temos a presença da carbonila, semelhante às cetonas, mas isso não é uma cetona porque o grupo funcional está na ponta. Nesse caso aqui nós temos aldeído. Quando o grupo funcional está aqui na pontinha, no primeiro carbono, nós vamos ter o grupo funcional dos aldeídos. Esse aldeído aqui simplesmente com 3 carbonos na cadeia principal, prefixo para 3, prop, entre carbonos somente ligações simples, e a terminação de todo o aldeído é o al. A gente não precisa colocar propan-1-al, por quê? Sempre o grupo funcional estará aí no primeiro carbono, ele chama a numeração para si. Função o grupo funcional aí também carbonila e a função aldeído e o nome desse composto propanal. Gente, então nessa rápida aula a gente conseguiu aí fazer uma recordação de algumas funções orgânicas, hidrocarbonetos, alcenos aí no caso, e também algumas funções orgânicas oxigenadas, certo? Gente, Química Ensinada agradece, o professor Ronaldo também. Não esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal. Quem já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho lá das notificações para que sempre tenha os vídeos aí de Química Ensinada, vocês sejam os primeiros a estarem recebendo aí a notificação dos vídeos aí do professor Ronaldo da Química Ensinada, tá? A gente agradece sempre aqueles alunos que assistem aos nossos vídeos até o finalzinho, não perdem nenhum comentário aí da aula, né? E a gente fica muito feliz por estar aí de uma certa maneira contribuindo com a aprendizagem de vocês. E até o próximo vídeo, né? Que a gente espera que vocês tenham gostado dessa aula. Caso ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Ajuda aí o canal Química Ensinada a melhorar mais aí o número de inscritos, aumentar aí o número das divulgações. Isso faz muito bem para a química, né? O professor Ronaldo fica muito agradecido de todo mundo aí, todos os inscritos que a gente tem aí, né? E isso é muito importante aí para a divulgação da química, porque o objetivo do canal Química Ensinada justamente é esse. Essa é a nossa missão, é levar o ensino da química, quebrar aí as barreiras do entendimento dessa disciplina e a gente chegar mais longe, ok? Um abraço para todo mundo, até a próxima aula, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.